você também que está em casa, paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 29. Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, a partir do versículo de número 29. Eu já quero agradecer a oportunidade, todos que são próximos, são próximos de nós, sabem o quão alegre eu estou, o quão alegre eu fico com as oportunidades que tem de compartilhar o que o Senhor ministra no meu coração, de compartilhar o que o Senhor faz na minha vida. Amém? Todos acharam? Amém? Assim diz a minha versão. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada, com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. Só até aqui. Eu quero, queridos, começar me colocando nessa situação de Pedro. E que vocês também possam refletir nessa situação de Pedro. Pedro chega em casa e tem alguém morrendo, alguém doente. O que a gente faria em uma situação dessa? Certamente, a gente levaria esse nosso parente, esse nosso querido, ao hospital. Mas, e se não tem como remover esse doente? Eu não tenho condição de levar esse doente ao hospital. E aí? Olha que situação apavorante que Pedro estava passando. Até porque naquela época muitas doenças, elas se caracterizavam, significavam morte. Muitas doenças, elas significavam já a própria morte. E não era como nos dias de hoje. Hospitais, exames médicos e toda a tecnologia que hoje nós temos para nos ajudar em relação a uma doença, em relação a qualquer problema que a gente possa ter fisicamente. Mas Pedro, sem saber que sua sogra estava mal, ele levou Jesus para a casa dele. A medicina, sim, ela evoluiu. Hoje, muito melhor do que antes. E mesmo com as dificuldades que nós temos hoje, mesmo com todos os problemas que enfrentamos em relação à medicina, sim, teve uma evolução. Hoje é muito melhor. Mas, queridos, a raça humana, ela nunca esteve tão doente. E não digo só no período que estamos passando de pandemia, mas o ser humano, ele tem vivido muito doente. E talvez hoje você tenha alguém doente em casa. Não só uma doença física, mas também uma doença espiritual. Mas eu quero falar para você, querido, que se você levar Jesus para a sua casa, Ele vai fazer maravilhas. E veja o que Jesus pode fazer quando você leva Ele para a sua casa. Veja o que Jesus fez na casa de Pedro. A primeira coisa que Jesus fez foi curar um doente. E hoje, como eu disse, você pode ter uma pessoa doente na sua casa. Mas não uma doença física, uma enfermidade física. Pode ser uma doença espiritual, alguém que está com alguma dependência química, alguém que tem algum problema, que possa ter um problema psicológico, depressão. Quantas doenças hoje nós temos? Mas, se você levar Jesus para a sua casa, ele vai ser curado. Se você levar Jesus para a sua casa, ele vai ser liberto. Se você levar Jesus para a sua casa, ele vai tirar todo o mal que há dentro da sua casa. Aleluia. Abra um pouco mais
à frente aí, ainda em Marcos, no capítulo de número 5, deixa sua Bíblia aí aberta, que a gente vai passar por alguns versículos. No 5º capítulo de Marcos, no versículo de número 38. Marcos 5, 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Aleluia. Essa passagem é muito conhecida, relata a angústia de Jairo. Aquele homem com uma filha morta em casa, no versículo de número 21, começa a relatar essa história. Jairo, ele roga para o Senhor, nos pés de Jesus, para que ele fosse até a sua casa. Jairo levou Jesus para casa. Para Jairo, a filha estava morta, mas quando Jesus entrou, teve vida. Sabe o que eu entendo, queridos? Que seja qual for a situação que eu tenho dentro da minha casa, pode ser uma morte espiritual. Quando eu coloco Jesus dentro da minha casa, tem vida. E não só isso. Antes de entrar na casa de Jairo, no caminho já houve cura. Quando Jairo foi até Jesus para pedir para ir até a casa dele, quando Jesus e Jairo estavam indo, no caminho houve cura. A mulher do fluxo de sangue. No texto anterior, nesse mesmo capítulo, relata a cura da mulher do fluxo de sangue. Queridos, sabe o que eu aprendo quando eu levo Jesus para minha casa? No caminho, as pessoas são curadas. Quando eu levo o Senhor para minha casa, eu viro um canal de Jesus para curar as pessoas. Não que Jesus precise, porque Jesus não precisa de nós para fazer um milagre, mas pela misericórdia dele, ele nos usa, ele nos faz participar dos seus milagres. Se você leva Jesus para a sua casa, não é só a sua casa que é curada. Você é uma ponte para que os doentes que precisam ser curados possam chegar até Jesus. Precisamos ser essa ponte, queridos. Se eu levo Jesus para minha casa, não só eu que vou ser curado. Não é só a minha casa que está doente que vai ser curada, mas as pessoas que estão à minha volta também serão curadas. A segunda coisa que Jesus fez quando entrou na casa de Pedro foi transformar a sua casa. Depois da cura, a casa de Pedro ela ficou mais leve. E muito mais do que isso, a casa de Pedro virou uma referência. Sem dúvida, amados, todos nós gostamos de ficar em casa. E ainda mais na situação que estamos, né? Muito mais nós estamos dentro de casa. Mas de verdade não há um lugar mais confortável do que a nossa própria casa, do que o nosso próprio lar. Nós temos sim passado ainda mais tempo em nossos lares. Mas será que a minha casa poderia ainda ser melhor? Será que com a situação que a minha casa está hoje, ela poderia ser melhor? No versículo de número 33, lá no primeiro capítulo, a palavra do Senhor diz: toda a cidade se ajuntou à porta. A casa de Pedro virou uma referência porque Jesus estava lá. Quando Jesus
verdadeiramente estiver na sua casa, a sua casa também vai virar uma referência. Vou repetir. Quando Jesus estiver verdadeiramente na sua casa, a sua casa também vai virar uma referência. As pessoas vão procurar a sua casa para pedir oração. As pessoas vão procurar a sua casa para expulsar demônios. As pessoas vão procurar a sua casa como referência, porque elas sabem que Jesus está lá. Mas, irmão Evandro, eu já fui em muitas igrejas, já visitei várias congregações e nada acontece. O meu problema ainda permanece, o meu filho ainda está desviado ou ainda não aceitou o Senhor, o meu marido, a minha esposa ainda não conhece os caminhos do Senhor. Tudo bem, você já visitou várias congregações, várias igrejas, mas você já convidou o Senhor para visitar a sua casa? Para nós, é muito confortante estar aqui. É um ambiente bom, é um ambiente agradável, uma boa palavra, louvores. Mas e quando a gente sai por aquela porta? Eu só tenho Jesus aqui dentro da igreja? Ou será que Jesus também me acompanha? Eu quero compartilhar outro versículo, ainda no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 19. Evangelho de Marcos, no capítulo de... Não, desculpa, irmãos, Lucas 19, perdão. Evangelho de Lucas, no capítulo 19. Lucas 19, 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus, nesse momento, ele declara salvação para a casa de Zaqueu. Uma história também muito conhecida. E a transformação que houve na casa de Zaqueu não foi por causa das suas obras, porque bem conhecemos a história de Zaqueu. Mas a transformação chegou, a salvação chegou à casa de Zaqueu, porque ele teve um encontro com o Senhor, porque ele se arrependeu e o Senhor visitou a sua casa. O próprio Senhor disse: desce que eu vou até a tua casa. Queridos, a salvação, a transformação, ela só vai acontecer quando de fato nós tivermos esse encontro com Jesus. Muitos naquele momento poderiam pensar que Zaqueu, ele perdeu o acesso a Deus. Muitos poderiam pensar que Zaqueu, naquele momento, ele perdeu as bênçãos do Senhor, por causa da sua avareza, por causa dos seus pecados. Mas quando Jesus entra na sua casa, há mudança. E eu quero declarar isso para você essa noite. Se você deixar o Senhor entrar na sua casa, se você deixar Jesus entrar na sua casa, vai haver mudança, vai haver salvação, vai haver restauração, vai haver cura. A terceira coisa que Jesus fez quando entrou na casa de Pedro foi cumprir uma profecia. Isaías, ele profetizou que o Messias viria curando. Isaías profetizou que o Messias viria salvando. Isaías profetizou que o Messias viria libertando. E no momento da profecia, até de fato
Jesus aparecer no cenário, quantos anos se passaram? Quão ansioso aquele povo estava para que isso pudesse acontecer. Todo mundo aguardando, ansioso por aquele momento. Anos de espera por aquela profecia. Mas muitos não conseguiram aproveitar, não conseguiram se beneficiar. Muitos nem viram essa profecia acontecer. Mas Pedro, ao levar Jesus para sua casa, ele teve o privilégio de presenciar esse momento. O cumprimento desta maravilhosa promessa de Deus. Sabe o que eu entendo, queridos? Se eu deixo Jesus entrar na minha casa, se eu levo Jesus para a minha casa, as promessas de Deus são cumpridas. Há sim promessa para a sua casa, há promessa para a minha casa. É preciso o Senhor estar dentro. É preciso que eu leve Jesus para dentro da minha casa. E aí sim, as profecias, as promessas para a minha vida, para a minha casa serão cumpridas. Sabe por quê, amados? Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Olha o que diz em Salmo 145:13, não precisa abrir. O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel, queridos. O Senhor, Ele é fiel em nossas vidas. E em todas as suas promessas, Ele é bondoso. Em tudo que Ele faz. E tem mais uma casa, ainda em Lucas. Está com a Bíblia aí aberta ainda em Lucas. Lucas capítulo de número 24. A partir do versículo de número 29. Lucas 24, a partir do versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. Talvez, amados, você ainda não tenha visto a promessa ser cumprida na sua vida. Talvez você não tenha visto ainda a promessa ser cumprida na sua casa, porque você ainda não reconheceu Jesus. Aqueles discípulos, a partir do versículo de número 13, relata esse fato. Os dois versículos caminhando para Emaús, Jesus entra no meio da conversa e a todo momento eles não conseguem reconhecer que é Jesus. Os olhos deles se abrem somente dentro de casa. Somente quando eles estão em casa, quando estão à mesa, o Senhor toma o pão, abençoa, parte e divide com eles. Nesse momento os olhos deles se abrem e eles reconhecem que é Jesus. A promessa, queridos, na sua casa, na sua vida, ela vai acontecer a partir do momento em que você reconhecer Jesus. Não basta eu só trazer Jesus para dentro de casa. Não basta somente eu levar o Senhor para dentro de casa. Mas eu preciso reconhecê-lo. Sabe por quê, amados? Porque Jesus, ele não ficou pregado naquela cruz. Ele está vivo.
Eu vou repetir. Jesus, ele não está pregado naquela cruz, ele está vivo. E ele quer habitar em sua casa. Ele quer estar lá 24 horas por dia. Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a sua família. Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todos os nomes. É um nome maravilhoso. É um nome poderoso. Por meio do qual quem crê pode ter acesso à salvação. Jesus é Deus Filho, exaltado sobre todos. Conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Somente por meio da fé em Jesus é que podemos ser reconciliados com Deus. A Bíblia também diz que perante o nome de Jesus todos os joelhos vão se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Vou contar uma experiência dentro da minha casa. A partir dessa experiência, e o Senhor já ministrando essa palavra no meu coração, eu tive certeza que Jesus está dentro da minha casa. De forma simples. Eu tenho o Davi, que é o mais velho, quase perto de completar 11 anos, e tenho o Daniel, que está perto de completar 2 anos. E brincando dentro de casa, eu não vi o que aconteceu. Ele deve ter dado uma topada com o pé, ou ele deve ter machucado. O Davi não me contou o que aconteceu. E aí ele veio: papai, dodói. Falei: vem cá, meu filho, que eu vou orar e a dor vai sair. E aí eu abaixei, peguei o pé dele e comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, tira toda a dorzinha que o Daniel está sentindo. E ele estava assim para mim, prestando atenção. Pai, eu declaro que ele já está curado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E ele disse amém, e deu as costas e já começou a correr de novo. E aí eu virei para ele e falei assim: filho, cadê a dor? Procura a dor, filho. Cadê a dor? E ele ficou repetindo: cadê a dor? Cadê a dor? Falei: é isso, filho. Sabe por que a dor foi embora? Porque foi Jesus que te curou, não foi o papai. Se o Senhor está dentro da tua casa, vai haver sim cura, vai haver libertação, vai haver restauração. As promessas dentro da sua casa, elas vão ser cumpridas. Sabe por quê? Porque nós servimos o Deus que é o único Deus. Se eu me coloco à disposição, se eu coloco a minha casa à disposição do reino, o Senhor, Ele já faz parte da minha família. Mas eu preciso reconhecer verdadeiramente que Jesus é que guia os meus passos e o da minha casa. Se você fizer isso, amados, vai haver cura. Se você fizer isso, vai haver libertação. O seu marido, a sua esposa, vai aceitar Jesus. O seu filho que está desviado vai voltar para a igreja. O seu filho que ainda não aceitou Jesus, ele vai aceitar. Ele vai reconhecer através da sua vida quem é Jesus. Se coloque de pé, por favor.